E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa playlist de Bourdieu, hoje falando sobre campo. Confira depois da vinheta. Bem, pessoal, hoje, nosso segundo vídeo da playlist sobre Bourdieu, nós vamos falar sobre a ideia de campos. Se você perdeu o primeiro vídeo que fala sobre os hábitos, ele vai estar aqui, ó, para você assistir, tá? Então, vamos lá hoje falar sobre a questão do campo. O que nós podemos, o que a gente pode tirar aqui desse conceito do campo, né? Ó, o conceito do campo, antes de mais nada, ele está intimamente ligado à questão do capital. Mas por que eu não falo do capital antes mesmo de falar sobre a questão do campo? Porque o capital, né, já é um tipo de conceito que vem sendo debatido desde o século XIX. Tá? Então, a gente tem uma ideia sobre o que é o capital, mesmo que a gente não tenha uma ideia sobre o que é o capital na visão de Bourdieu, que é diferente daquele capital que a gente aprendeu lá com Karl Marx, por exemplo. Tá? Então, isso a gente tem que perceber. Existem as suas diferenças. Só que você entende o que é capital. Tá? Então, por isso que eu deixei o capital para depois. Mas você precisa entender que existe uma relação muito íntima entre o campo e o capital. Não dá para tirar um do outro, não dá para analisar uma coisa sem analisar a outra. Tudo bem? E por que disso? Porque é no campo social que ocorrem as disputas de poder, né? Disputas de poder essa que vai definir posições dentro de uma realidade social. Ou seja, quando nós estamos falando de capital, independente do tipo de capital, do conceito ou do pensador que você use como referência, falar em capital é falar sobre uma disputa de poder, né? É falar sobre uma disputa de quem tem posição, tá? E o campo ele está ligado a isso diretamente, porque é dentro do campo que essa disputa ocorre. Bourdieu ele tem uma visão sobre capital muito diferente da do Karl Marx, porque o Karl Marx, na época que ele fala, a divisão do capital ela estava muito ligada à questão das revoluções industriais que ocorriam na época, e isso fazia com que a questão do capital fosse vista apenas como capital financeiro. A pessoa que tem o potencial financeiro, né, e que detém o poder e por isso compra a mão de obra, e uma pessoa que não detém esse capital financeiro, que não detém lucros e tal, e por isso é obrigado a vender a sua mão de obra para a sua própria subsistência. Né? Então, Bourdieu, como a gente está falando de final do século XX, início do século XXI, a gente vai observar nessa lacuna de tempo vários outros tipos de capital. O capital simbólico, o capital cultural, o capital econômico e assim por diante. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês, né? Sobre essa relação entre capital e campo, porque nós vamos ter um vídeo só para falar da questão do capital, então eu não vou me aprofundar muito aqui. Mas como é que eu faço essa relação entre capital e campo? Vamos supor, existe uma disputa dentro de uma universidade, uma disputa entre professores, né? Essa disputa ela não é uma disputa econômica, essa disputa é uma disputa cultural, né? Intelectiva. E onde é o campo? O campo é a universidade. E fora dos portões da universidade, essa disputa ela se torna insignificante. Tá? Se a gente fala, por exemplo, de uma disputa eleitoral, por exemplo, e as divisões e as rixas que isso provoca, a gente está falando de uma disputa de poder, né? Uma disputa de poder baseado em ideologias. E onde é que é o campo? O campo é o país onde essa eleição está ocorrendo. Saindo dos muros desse país, né, das fronteiras desse país, você já não vê mais sentido
nessa disputa, né? Ou seja, o campo é o local de batalha para disputa de poder que existe dentro do capital, independente de qual seja essa disputa de poder. Ora é econômica, ora é cultural, ora é simbólica. Mas isso fica quando a gente for falar sobre a questão do capital, tá? Uma outra coisinha aqui, um outro detalhe que eu separei aqui para vocês, tá? Qualquer espaço social em que há uma correlação de forças desiguais em termos de capital, né? E quando eu falo de forças desiguais na questão do capital, eu estou falando de pessoas que têm mais dinheiro com pessoas que têm menos dinheiro. Eu estou falando de pessoas que têm um nível intelectual já determinado, né, e aceito socialmente, pessoas que não têm esse nível intelectual ainda consolidado e coisas nesse sentido, tudo bem? Entre essas diferentes pessoas pode ser considerado um campo, tudo bem? Então, quando a gente está falando de capital econômico, nós estamos falando de um campo específico. Quando nós estamos falando de capital cultural, nós estamos falando de outro tipo de campo específico. Então, o campo ele não vai ser o mesmo. O campo vai ser o local onde vai acontecer essas disputas. E essas disputas só existem porque existe o capital. E o capital, por sua vez, só existe porque existe uma relação de desigualdade entre as pessoas dentro de um determinado campo. Entende? Seja por dinheiro, seja por cultura ou seja por qualquer outra questão. Então essa é a ideia de campo. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês, mas de qualquer forma, se ficou alguma dúvida sobre o que é esse campo social do Bourdieu, você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários. Lembrando que a sua pergunta ela vai ser respondida e ela pode motivar a criação de novos conteúdos aí no canal, tudo bem? E a gente continua esse debate aí para a posteridade. Então, pessoal, eu peço muito aí essa ajuda de vocês, né, com relação aos comentários e tudo, a interação de vocês ela é muito importante sempre. E fiquem com o próximo vídeo aí que vai falar sobre a questão do capital. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.